questão que a professora estava falando. Mas não era bem esse assunto, ele disse, mas fica repetindo as bênçãos, se ele for dizimista. Mas era outro assunto sobre liberação de perdão. Porque tinha uma pessoa que me perseguiu da juventude na igreja e foi difícil. Aí o cara me enchia a minha paciência. Eu trabalhava de todas as formas, o inimigo usava a vida dele. Eu sou uma bênção, e ele estava lá embaixo. A glória de Deus, ele me colocou no palco. Enfim, mas foi muito difícil naquela época, né? Aí eu contei para ele o que a pessoa fazia e tal, né? Você tem que liberar perdão. Senão suas bênçãos vão ficar retidas. Ele falava para mim. Aí eu peguei e fiz esse louvor. Senti as bênçãos são retidas. Está vendo? E não vamos falar sobre isso, liberar perdão. Aí eu falava, Deus, eu perdoo ele. Só que eu não quero mais ele mais não. Não quero mais ele perto de mim. Você tem que perdoar. Eu falei, não, perdoo, mas eu não quero mais aquela amizade que eu tinha antigamente. Ele fica lá e eu caio, mas eu perdoo em nome de Jesus. Foi muito difícil. Eu abri a boca para falar que perdoava ele. Porque nós fomos conversando. Quase uma hora. Conversando, eu falando com ele. Nós vamos falar exatamente nessa noite sobre isso. Abrindo o coração para receber a cura interior. Porque se você ficar com o coração fechado, não vai receber não. Então vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 3, 4 e o 5 e o 6. Filipenses capítulo 1, versículo 3, diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Pai querido, aqui está a tua palavra que edifica, que consola e que exorta. Eu te peço, Pai, que essa palavra venha ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração. E que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito. Por isso te peço em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo, através desta palavra que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, nesse assunto nós vamos falar nessa noite, exatamente, abrindo o coração para receber a cura interior. Se você ficar com o coração fechado, você não vai ser curado. Tem que abrir o coração. Amém? E como que você pode abrir o coração? Você pode procurar um ministro, pode procurar o pastor da igreja, para conversar com ele e abrir. Como eu acabei de falar, que eu procurei o pastor lá e me abrir, nós temos que se abrir, falar ou para fora, porque ele vai ministrar, vai liberar a palavra sobre a tua vida, vai liberar a bênção, e você vai ser curado, vai ser restaurado nessa área. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele nesta carta que ele escreve para a igreja lá em Filipenses, lá na igreja de Filipe, primeira coisa que ele faz, ele agradece a Deus pela vida dos irmãos que são cooperadores assíduos. Assíduo é presente, que não perde um dia de culto. Ele está lá orando, agradecendo a Deus por aquele irmão que não perde um dia de culto, que é cooperador, aquele que coopera, ajuda em tudo, como já foi falado aqui, ajuda com, vamos dizer, um detalhe aqui, outro ali, outra coisa ali. Ele é um cooperador. Então o apóstolo Paulo agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos com quem ele podia contar. Porque aqueles irmãos com quem ele podia contar eram irmãos curados, eram irmãos sarados, eram irmãos libertos. Quando o
pessoa não está liberta ainda falta libertação na vida dela, ainda tem detalhes que ficam bloqueando a vida dela, você não pode contar com ela. A hora que você fala com ela, olha, você pode fazer tal coisa lá para mim e tal, não dá, porque eu vou me preparar, não estou preparado, vou pensar, você não pode contar com ela. Então o apóstolo Paulo, ele agradecia a Deus por aqueles irmãos com quem ele podia contar, porque eram irmãos curados, eram irmãos sarados, eram irmãos que tinham uma comunhão com Deus, tinham uma profundidade com Deus, porque às vezes a gente não pode contar com certos irmãos. Tem certos irmãos que você não pode contar. Por que não pode contar? Porque, como eu falei, não foi curado, não foi liberto no seu interior, não abriu inteiramente o coração ainda está fechado. Algumas coisas, está fechado o coração. Tem que abrir o coração. Abre o coração para ser curado, para ser liberto, para viver a bênção, para viver um milagre, para fazer a diferença nessa terra dos viventes, para você ter testemunho de bênção, testemunho de milagre. Você tem que ser assíduo tem que ser ativo, tem que ser participante de todas as coisas, de todas as atividades. É dia de oração, é dia de jejum, dia de consagração, dia de adoração. Nós temos que ser participantes para nós viver um milagre, para nós podermos testemunhar. Eu tenho muitos milagres para contar, assim, uma pastora, eu tenho muitos milagres para contar. Nós temos muito milagre. O cristão tem milagre para contar. O cristão vive de milagre. Porque a Bíblia diz que nós vivemos pela fé e não por vista. É pela fé que nós andamos, é pela fé que nós vivemos. Então, queridos, temos que abrir o coração para que o Espírito de Deus venha entrar na nossa vida e venha fluir, venha trabalhar, venha fazer a limpeza, para receber a cura, para ser curado, irmãos, para ser restaurado. Coisa nenhuma pode ficar no nosso coração, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum impedimento, nada pode impedir com que as suas bênçãos cheguem até você, te alcancem. Porque se você não abrir o coração, as suas bênçãos vão ficar retidas. Mas vai passar anos e anos e anos na igreja e depois vai culpar Deus, ou até mesmo o pastor, ou até mesmo uma irmã, dizer: eu não recebi a bênção, eu não consegui viver milagre, fiquei muito tempo lá. Eu já ouvi pessoas falarem assim. Eu conheço a igreja, há muitos anos estou lá, há muitos anos fui lá e até agora não vivi nada milagre. Eu falei: você já olhou para dentro de você? Você já olhou no espelho? Você já fez uma varredura da sua carreira, da sua vida? Vê, você está fazendo tudo certinho? Tudo que o pastor falou, tudo que o pastor te ensinou lá, você colocou em prática? Sabe, irmãos? Então nós temos que abrir o coração, senão nós vamos estar sempre doentes, senão nós vamos estar sempre chateados, sempre aborrecidos. Qualquer coisa vamos estar cansados. Estou cansado de orar, estou cansado de jejuar, estou cansado de fazer campanha, estou cansado de trabalhar o dia inteiro, estou cansado, não posso ir hoje, estou cansado. Como que nós vamos ver a bênção? A bênção vamos ficar retida. Como que nós vamos ver de milagre desse jeito? Como? O Senhor quer que nós vamos abrir o coração mais do que nós temos aberto. Você abriu o coração para ver aqui, mas Ele quer mais. Ele requer mais de nós. Muito mais. Amém? Amém. Então, meus queridos irmãos, então aqui, meus queridos, a pessoa que não foi curada ainda, ela não consegue perdoar aquele que lhe ofendeu, aquele que lhe aborreceu. Ele está preso em cadeias do passado que lhe trouxeram muitos traumas. Não consegue confiar 100% até mesmo no ministro de Deus. Então a pessoa que viveu muitos traumas, ela não quebrou essas cadeias, ela não consegue confiar em ninguém. Ela não consegue. Eu vivi muitos traumas na minha vida. Muitos, mas muitos traumas. Muitos traumas.
Mas para a glória de Deus eu consegui quebrar todas as cadeias. Aleluia, glória a Porque eu Deus. confiava nos pastores. Eu contava a minha vida para os pastores. Eu abria meu coração. Acabei de falar quando eu conversava com o pastor. Só foi o dele, mas tinha outros. Quando eu cheguei na igreja, todo destruído, todo ferido, todo sujo, lá embaixo, destruído. Eu sentei na cadeira, na frente, ele já encostou em mim, me apresentaram para ele, aí já comecei a contar, abri meu coração para ele, a parte da minha história. Ele falou, fique em paz, porque o Senhor é o seu pastor. Ele deu uma bênção para você aqui. Glória a Deus. Mas eu abri o coração, não precisou de me chamar, não precisou de falar no altar, não precisou ele insistir. Não, eu fui abrindo, porque eu tenho que me abrir para receber o milagre e ver a bênção. Glória a Deus. Para ser curado. Então as cadeias foram quebradas na minha vida. Ah, mas eu tive trauma. Eu também tive trauma. A pastora teve trauma. Nós tivemos traumas. Vocês sabiam que todas as vezes que eu dormia, irmãos, né, eu deitava assim, que eu não precisava desse lado. Aí eu sempre acordava assim com meus pés, eu fazia assim, ó. E a pastora ficava assustada. Né? Aí eu falei para ela, olha, sabe o que é? É que eu vivi muito trauma na minha vida. Muito trauma. Então por isso que eu fazia assim com o pé. Aí quando foi essa semana, né, eu falei que eu fazia assim, aí eu estava deitado. Era quase 1h da manhã. Mas você sabe, você fica, né, você dorme, você fica dormindo acordado, né? Aí de repente não veio um atrevido lá, pegando meu pé e me puxar, que quando eu falei, sai, em nome de Jesus, ela até acordou. Mas ai, não, eu vi que saiu na hora. Meus pés ficaram tão gostosos assim, vamos lá, enfrentar. Tudo isso, irmão, faz parte do trauma. Nós temos que abrir o coração, porque essa é uma cadeia. Senão nós não vamos ser curados, não vamos confiar em ninguém. Será que ninguém merece a confiança? Será que ninguém é digno? Será que não existe um servo de Deus? Você acredita em Deus? Você crê? Será que não tem uma pessoa pura? Não existe um servo, um santo de Deus, um homem de Deus, em qual você pode se abrir e falar e confiar? Nós temos que quebrar essas cadeias. Hoje nós vamos quebrar em nome de Jesus. Amém? Abra o teu coração para receber essa cura, para receber essa restauração. No livro de João, capítulo 20, versículo 24, Evangelho de São João, olha o que diz aqui. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo... Eu vou ler o 24, depois eu vou ler o 26. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. 27. Disse Tomé, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e meta no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus disse isso para Tomé. Por quê? Porque Tomé precisava ser curado. Tomé precisava ser liberto de tantos traumas que ele teve na vida dele. Então Jesus morreu, né? Eu estava confiando, estava acreditando, agora ele morreu. Agora acabou tudo, agora eu vou ser perseguido, meus planos, meus projetos, acabou. De tantas pessoas que me enganaram, tantas pessoas me iludiram. Tomé estava nessa situação para ele chegar ao ponto de falar, né, para os seus amigos lá, os discípulos, olha, eu não acredito que ele ressuscitou. Só se ele vier aqui e eu tocar no dedo dele, eu tocar nele, ver a marca na mão dele, aí eu acredito que ele ressuscitou. Então a pessoa, quando ela está traumatizada, está presa nessas cadeias do passado, ela não consegue acreditar. Ela não consegue. O meu pai falava uma frase muito horrível.
que eu não gostava, mas ele falava. Meu pai falava que ele não confiava nem na sombra dele. Ele falava, não confio nem na minha sombra. Que isso? Isso que é ficar preso em cadeias. Isso que o inimigo amarra. E a pessoa não consegue viver as bênçãos. As bênçãos ficam retidas. Retidas. Deus te chama para você viver a plenitude. Aleluia. Plenitude, irmãos. Deus te chama para você viver uma vida abundante. Deus te chama para você viver, andar sobre as águas. Viver um sobrenatural. Então nós temos que abrir o coração para que Deus venha operar milagre na tua vida. Amém, Jesus. Então quando Jesus chegou lá, apareceu para o discípulo, Tomé não estava. E ele falou aquelas coisas. Depois de 8 dias, Jesus voltou a aparecer, Tomé estava lá. Aí já foi direto no Tomé. Porque o negócio era com Tomé. Quem precisava ser curado era Tomé, não era ninguém. Era Tomé que precisava ser libertado. Amém? Amém. Você precisa ser libertado nessa área. Amém. Porque a pessoa que não é liberta, ela é muito insegura. Amém? Será que eu posso fazer? Será que vai dar certo? Será que eu faço? Estou com medo. Estou quebrado em nome de Jesus. Hoje é Deus dessa libertação na tua área, nessa vida. Você tem que orar. Eu vou fazer em nome de Jesus. Senhor, prepara, hein? Se for, toca mesmo. Prepara que eu vou fundo. Eu vou lá. Eu vou com tudo lá. Porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor. Eu estou firme. Meu coração está aberto para o Senhor. Você não vai mais andar inseguro. Você vai andar em segurança. Porque o Senhor é o teu pastor. Amém? Então o apóstolo Paulo ele agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos que estavam lá firmes, que eram verdadeiros cooperadores, que eram irmão sarado, curado, liberto, restaurado. Ele agradecia. Então, queridos, você tem que ser com essa igreja, né? Curada, sarada, liberta, verdadeiros cooperadores, para que você venha viver a diferença, viver um milagre. Amém? Todos podem olhar para você e dizer, realmente é uma mulher abençoada. Ele é um homem abençoado, ele é um jovem abençoado. Tão bonito isso. O nome do Senhor é glorificado através da sua vida, das suas atitudes. Então, abrindo o coração para receber a cura interior. Então, a segunda coisa que o apóstolo Paulo, o segundo aspecto que o apóstolo Paulo falava, ele dizia que ele tinha prazer em interceder. Tinha prazer de orar por aqueles irmãos. Tinha prazer, porque ele sabia que os irmãos obedeciam o que ele falava. Ele sabia que aqueles irmãos colocavam em prática aquilo que você falava. Nós também sabemos aqui. A gente, pastor, aqui tem que ter prazer de orar. Eu vou orar por você, porque eu sei que aquela pessoa vai praticar. Agora eu vou orar por aquela. Ela não vai praticar, mas vai falar que pratica, né, irmão? Praticou? Estou praticando. Você está lendo lá o manual de oração? Estou. Mas não. Como que você leva? Fico deitado na cama lá. Esse é guerra espiritual, é batalha espiritual. Batalha espiritual. Porque ele é para você ter intimidade com Deus. Mas você precisa ser curado primeiro. Se eu fiz aquela oração de ministração para você ser curado, sabe a oração de ministração? Lá, Espírito Santo. Você que vive bem, aquela oração de ministração é para você ser curado, é para você estar na igreja avivado, é para você estar falando em línguas, é para você estar profetizando, é para você estar andando sobre as águas, nas nuvens. Eu estou voando aqui, porque eu sinto a presença de Deus na minha vida, eu sinto o mover de Deus na minha vida. Então, meus queridos, Paulo nem tinha prazer em interceder. Eu tenho prazer de estar orando pelos irmãos. Eu tenho prazer de estar intercedendo, de estar desarmando o inimigo na vida dos irmãos. Mas os irmãos, você tem que fazer o seu papel. Tem que fazer o seu papel de servo de Deus, papel de cristão, papel de filho de Deus.
para que verdadeiramente você venha ser curado. Para que verdadeiramente você venha ser liberto. E a glória do Senhor, ela venha se manifestar na tua vida. Então, por que Paulo tinha prazer? Porque ele viu o esforço dos irmãos. Ele viu o interesse dos irmãos. Ele via, né, que a pessoa está interessada. Igual a irmã que a gente vê que vem de longe de tudo. Está interessado em buscar a bênção do Senhor, está interessado em fazer a obra do Senhor, está interessado em ter uma relação, uma comunhão com Deus, está interessado em viver as bênçãos. Então, e como que o apóstolo Paulo sabia que os irmãos estavam interessados? Através das doações que as pessoas levavam para ele, para a igreja, através da cooperação, através das ofertas, através dos dízimos. Eles eram ativos na obra. E um dos primeiros passos para viver a cura interior e viver a plenitude do Espírito Santo, como eu falei, é ser dedicado à obra do Senhor. É estar sempre presente, sempre presente nas coisas de Deus, interessado nas coisas de Deus. Nós temos que ter interesse, temos que ter esse interesse para viver as bênçãos do Senhor. Se você for uma pessoa desinteressada, uma pessoa relaxa, vamos dizer assim, como vai viver um milagre? Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar, mas como já foi falado aqui, esforça-te e tenha de bom ânimo, que eu te ajudo. Você vai ser ajudado, mas você tem que se esforçar mais. Eu tenho me esforçado, mas Deus quer mais. Ele quer mais, bem mais do que nós pensamos, porque Ele ofereceu o Filho dele por mim e por você. Aleluia. Para que nós sejamos curados, livres e abençoados em nome de Jesus. A Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 18, Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 13. Aqui conta a história aqui, vou ler o 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Está vendo? Então, aquele homem lá, o publicano, pelo fato dele ser um cobrador de imposto, o fariseu não gostava dele, achava ele que ele não merecia, ser abençoado. Ele merecia, porque ele era religioso, ele falava que ele jejuava, que ele dava suas ofertas, seus dízimos, que ele era certinho. Mas Deus conhece o coração do homem e da mulher, amém? Aleluia. O coração daquele homem lá que se jogava a ser religioso era um coração pedrificado, um coração duro, cheio de pedras, cheio de amargura, cheio de rancor. E o publicano não. O publicano era um cobrador de imposto, ele cobrava acima, fraudava o povo, mas ele estava arrependido. Ele chegou lá no templo, ele abriu o coração. Vocês ouviram a oração dele? Ele abriu o coração lá. Ele fala, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele estava pedindo, ele estava se abrindo. Mas vamos imaginar o quanto aquele homem não deve ter chorado ali, não deve ter derramado suas lágrimas, para uma pessoa chegar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque ele estava se sentindo miserável mesmo, e ele estava afim de ser curado, ele estava afim de ser liberto, e ele foi liberto, e ele foi curado, porque Jesus contemplou ele, Jesus viu ele de luz,
outras coisas. Jesus não estava lá, mas ele estava observando como está nos observando aqui. Amém? Como ele está nos olhando aqui. Então, querido, aquele homem foi restaurado porque abriu o coração. Nós temos que abrir o coração. Temos que reconhecer. Viu o louvor aqui do pastor? Nós confessamos com a nossa boca que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então nós temos que confessar. E no livro de Provérbios, capítulos 28, versículo 13 e 14, diz assim: os que confessam e deixam, alcança misericórdia. O que confessa e deixa, mas só pode confessar quem abre o coração, amém? Amém, Jesus. Ou não, só pode confessar com o coração fechado. Confessa? Não confessa, né? Não confessa, nós temos que abrir o coração. Abrir o coração para Deus. Fala no seu, da sua intimidade, então. Você quer conversar com o pastor? Conversa com Deus. No seu culto lá, no seu profundo. Depois você vem tirar as dúvidas. Né? Eu pedi perdão para Deus. Eu chorei a noite toda. Eu chorei o dia todo. Diante de Deus, pedindo perdão. Pedindo misericórdia. Porque eu não consigo me relacionar. Eu não consigo ficar firme. Eu não consigo me firmar. Eu peço pedir para Deus, para Ele tocar no meu coração, abrir meus olhos, que eu não consigo enxergar certas coisas, não consigo ver que o inimigo está trabalhando camufladamente, ocultamente, não consigo enxergar os meus passos, meus pés, quando eu estou pisando, né? Eu não consigo, então eu falei com Deus, estou falando com Deus, porque eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Porque só o fato de vir para a igreja não liberta e não cura. Vai te ajudar, claro que vai te ajudar. Você precisa confessar diante de Deus a sua culpa. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala: confessai as vossas culpas. Confessai, nós temos que confessar. Falar para Deus: Deus me cura, Deus me liberta, tira isso de mim. Eu não quero ser assim, eu não aceito ser assim. Eu não aceito. Espírito Santo, me ensina, me guia, me orienta, me esclareça. Abre minha mente, abre meu coração. Eu quero entender. Eu quero ser curado. Eu quero ver a plenitude. Eu quero ver uma vida abundante. Abre o coração, porque a mão do Senhor está estendida para te abençoar. Amém, Jesus. A mão do Senhor está estendida para te curar. A mão do Senhor está estendida para te socorrer e fazer uma grande obra na tua vida. Deus. E o terceiro aspecto aqui que o apóstolo Paulo quer dizer naquela carta lá que ele escreveu à igreja de Filipe, o apóstolo quer dizer: eu creio que Deus vai aperfeiçoar a obra que ele começou na sua vida. Está vendo? Paulo, mesmo assim, Paulo acreditava: eu creio que Deus vai fazer, que aquele que começou uma obra na tua vida, ele vai aperfeiçoar. Eu creio, porque todo o poder dos céus e da terra pertence a Ele. Então, eu creio que vocês serão curados, vocês vão ver a glória de Deus. Deus vai manifestar a sua glória, como fez com Isaías, como fez toda a vida de Isaías. Deus vai manifestar. O apóstolo Paulo acreditava: eu acredito, por isso que estou incentivando você a abrir o coração mais, para ser curado. Por isso que estou estimulando você a confessar, para que a bênção venha ser derramada sobre a tua vida. As bênçãos têm que ser derramadas. Por isso que você tem que estar sempre pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus. Me dá graça, Senhor, me dá graça. Porque eu creio que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus Cristo. E você vai ver a glória de Deus, como fez com Isaías, no livro de Isaías, que é no Velho Testamento, depois de Salmo, capítulo 6. Deixa eu ver.
capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com um tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse aqui é Isaías narrando o que ele viu. Ele viu serafins. Ele viu serafins que estavam voando, trazendo na mão uma brasa viva. Então ele falou: Senhor, meu Deus, né? Estava lá no altar. E aquele anjo lá, aquele serafim, foi e tocou nele. E ele foi curado. Porque ele se sentiu um miserável pecador, de lábios impuros. O que ele praticava não estava correto diante de Deus. Na visão dele, no entendimento dele. Não, eu não mereço. Não mereço estar aqui. Eu não mereço. Eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. Mas o serafim foi lá com a brasa viva do altar e tocou nele. Tocou nele. Eis que suas iniquidades e seus pecados são perdoados. Significa que você está sendo curado. Está sendo curado. Irmãos, o anjo está aqui para te curar. O anjo está aqui para te tocar. Só que você tem que abrir o coração e o entendimento para receber essa cura, para viver essa libertação. Você vê que depois que Isaías foi curado, sabe o que ele fez aqui? Aqui no versículo 7, no versículo 8, ele ouviu uma voz que dizia: quem que eu vou enviar? Ele falou: envia a mim. Eu quero trabalhar na obra. Eu quero fazer a obra. Eu quero levar a mensagem. Eu quero evangelizar. Eu quero sair a proclamar o nome do Senhor, o ano sentado. Então é assim, quando a pessoa é tocada, quando a pessoa é curada, quando a pessoa é liberta, quando a pessoa é restaurada, ela sai, ela se levanta mesmo e vai fazer a obra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E vai evangelizar. Vai falar para um, vai falar para outro, vai conversar com um, vai conversar com o outro, vai falar das grandezas de Deus, vai falar do potencial de Deus, vai falar da potência de Deus, da capacidade de Deus, aquilo que Deus é capaz de fazer. Porque Deus, ele muda a história do homem. Ele muda. Quando eu fui trabalhar numa escola, eu cheguei lá e eu já vi um senhor